como iniciar, ganhar dinheiro no primeiro mês, mesmo sabendo muito pouco da área. Olha, quando eu falo sabendo muito pouco da área, você não estudou a matéria a fundo, você tem uma noção. Como é que eu tenho noção, professor, de direito previdenciário? Eu tenho noção de direito previdenciário assistindo toda semana as nossas aulas de prática gratuitas aqui no nosso canal. Tem aqui no meu conteúdo, tem milhares de aulas, no conteúdo de outros professores, milhares de aulas, que não falta conteúdo. Com esse pouco, eu vou usar aqui um exemplo de um benefício que em toda a cidade tem. Então, bora pegar aqui o BPC. O BPC é o benefício assistencial. O que é que você precisa saber do BPC? Quais são os requisitos que você precisa avaliar para saber se aquela pessoa pode ou não ter direito a um benefício assistencial? Existem dois tipos de benefícios assistenciais. O primeiro é ao idoso e o segundo é deficiente. É como a gente chama na prática previdenciária. Então, se a pessoa chegar para você e você vai perguntar para ela, você pagou o INSS? Ela não paga o INSS. Primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa é se ela paga o INSS. Vai anotando isso aqui, porque isso aqui é atendimento ao cliente na veia. Paga o INSS? Se a pessoa falar que não paga o INSS, aí você já cai direto no BPC. Só resta, nunca pagou o INSS, só resta BPC. Se a resposta for não, só resta BPC. Se for idoso, tem que ter 65 anos ou mais. Se for um BPC idoso, não depende de deficiência. Se for deficiente, a deficiência tem que ser de longa duração. O que é longa duração, pessoal? É uma deficiência prevista de duração por pelo menos 2 anos. Porque o BPC, o BPC deficiente, ele não é para sempre, nem o idoso. O idoso ele é mais estável, mas o deficiente não. Porque a deficiência aqui não quer dizer necessariamente você pensar se a pessoa com a perna menor que a outra. Pode ser uma doença, pode ser uma incapacidade, que seria, no caso de alguém que paga o INSS, seria um auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. Mas ela não preenche os requisitos porque ela não pagou o INSS. Então, como ela não pagou o INSS, ela só pode ir para o benefício assistencial. Ok? Então, se a pessoa paga o INSS, você vai investigar os tipos de benefícios que ela pode ter direito. Se ela não paga o INSS, aí você vai para o BPC LOAS. Então, você provavelmente conhece alguém que é idoso, você conhece alguém que tem algum tipo de incapacidade para o trabalho. Sim, Salomão, mas como é que eu vou ganhar dinheiro aqui com esse BPC idoso, com essa pessoa deficiente? Primeiro, a pessoa precisa saber que você é previdenciarista. Como é que a pessoa vai te contratar se ela não sabe? Como é que você faz a primeira abordagem? Imagine aí que você está lá na igreja, você vê a senhora e ela tem ali um aspecto de ter uma idade que você fala, poxa, você, né, já conhece, já sabe que ela é sozinha, tal. Olha só, você tem que conhecer, né? Você tem que ter essa noção. Ah, Salomão, mas eu vi a pessoa pela primeira vez, como é que faz? Olha, outro dia, essa semana, eu fui tirar sangue, né? Nessa de tirar sangue, eu já sento na cadeira lá e aí eu começo. Isso aqui eu tô falando para qualquer coisa, tá? Eu começo. Eu botei o braço assim, e aí a enfermeira veio e eu falei assim, né, você trabalha aqui há muito tempo? E ela falou assim, trabalho aqui desde 1996. Conta rápida, 96 para 2019, 23 anos. Por que 2019? Reforma da Previdência. Ela é enfermeira, né? Então ela trabalha com saúde, com agentes nocivos à saúde. A grande possibilidade ali dela ter um PPP, uma atividade especial, daquela atividade dela ser considerada atividade especial. Por isso que eu preciso ter a teoria, eu preciso ter esse conhecimento, né? Mas eu não preciso ter mais do que isso. Ó, você fala, olha o que eu tô te dando aqui, tô te dando por escrito, é só você anotar e aplicar. Quer dizer que todo enfermeiro pode ter aí direito a um benefício de aposentadoria especial e tal. Sim, aí eu cheguei lá e conversei com ela e ela falou assim, 23, você quase se aposentou em 2019, né? Hã? Quase você se aposentou em 2019. A agulha aqui, eu morrendo de medo. Aí ela, como assim quase me aposentei em 2022? 2019. Eu falei, porque você trabalha aqui de 96 para 2019, 23 anos. Por causa de 2 anos você não se aposentou. Ela, mas e dava para aposentar? Eu falei assim, talvez eu até dê, você já trabalha. Aí eu comecei a conversar com ela. Então você vai puxar assunto, gente. Você quer ter resultado no seu primeiro mês, vai puxar assunto. Ela falou, pois é, você, no seu caso, você precisa ver se você já preenche os requisitos de alguma das regras de transição ali da reforma. São 5 regras de transição. E você bombardeia o cliente com informações que ele vai precisar de você. Olha só o que eu estou te dizendo. Você não dá a solução. Você aponta o problema e diz, eu sou a solução para os seus problemas, quase Jesus. Eu sou a solução para os seus problemas. Falei para ela, pode ser sim que você tenha direito, pode ser sim que você
Ah, mas eu não quero me aposentar agora. Eu falei, mas já pensou se você tivesse desde 2019 aposentada, você estava ganhando o seu salário e a aposentadoria ia dobrar a sua remuneração. Ah, você mostra para o cliente que você é necessário para ela. Ela, dali a pouco, já pegou meu telefone, dali a pouco já marcou uma consulta. E aí, quanto é que é a sua consulta? Não sei quanto vai ser a sua consulta. E eu sei que nessa hora você vai falar assim, ah, professor, mas aqui na minha cidade ninguém cobra consulta, né? Só que aqui, o que é que você vai fazer? Qual é a manha? A manha é, ó, fulano, no seu caso, a gente precisa fazer um estudo. Isso aqui é verdade. Não dá para você sentar ali, nos primeiros segundos ali, e já dá. Digamos que você cobre bem aquém e você cobre apenas R$ 100 na sua consulta, tá? R$ 100 na sua consulta, você está começando, e tal. Se você cobrar barato demais, você vai desvalorizar. R$ 100 já é complicado. Mas menos do que R$ 100, aí você já está pedindo esmola para a pessoa, considerando o tempo que você tem que saber, as coisas que você tem que saber. Então, vamos aqui, R$ 100. Você pode falar para fulano, ó, nossa consulta é R$ 100, tá? Mas se você fechar com a gente entender que você tem direito a um requerimento, direito a algum tipo de serviço ou benefício no INSS, esse valor a gente já abate do seu pedido, tá? É uma forma de você receber antecipado e recebendo antecipado, você ter dinheiro de caixa aqui no seu escritório, né? E fidelizar o cliente. Eu faço muito isso, gente. Dá muito certo isso aqui. Claro que a gente não cobra R$ 100. R$ 200 já é um valor legal para você começar. Não vai afugentar o seu cliente, mas também não é um valor que ele fala assim, ah, R$ 200, toma aqui, compra de bala. Não, não é R$ 200, é R$ 200. É mais do que 10% de um salário. Aí tá, digamos que você aplicou isso aqui, você aplicou. Agora vem o grande problema. Mas aí agora a pessoa fechou com você, a pessoa ela foi para o seu escritório, você falou, se você vier fechar comigo, eu não cobro a consulta, eu abato o valor lá na frente. Mas se você não fechar, aí é R$ 100, porque eu vou destinar ali um tempo na minha hora e tal. A pessoa veio com você, sentou com você ali. O que é que você vai fazer? Velho, esse caso aqui que eu falei com vocês, vamos voltar para o BPC. Eu vou fechar o caso da enfermeira, mas eu vou fazer o seguinte. A enfermeira vem, sentou aqui no meu guichê. Não tem como eu analisar 25 anos da vida dela, olhar os períodos de contribuição dela da década de 90, de 80, naquele momento ali, você não faz nada com o cliente ali, naquela hora. Naquela hora é um momento de escuta, você vai escutar, você vai entender a demanda do seu cliente, você vai ver o que ele quer, o que ele não quer, e aí você vai fazer o arremate de venda. É muito simples isso, você não precisa, né? É muito simples, não precisa de uma grande estrutura para fazer isso que eu estou falando, você consegue fazer, mesmo se você não tiver um escritório, você leva a pessoa para um café, uma padaria, a padaria de seu Zé na esquina, você conversa com a pessoa no WhatsApp, você faz esse mesmo procedimento. Aí você vai falar, fulano, ó, aqui eu identifiquei, nesse caso é um caso complexo, eu identifiquei que você tem, né, já abriu o meu INSS, você pede a senha do meu INSS, dá uma olhadinha, vê o CNIS, você já identifica ali no CNIS o que é que tem dependência ou não, mas digamos que você não está nessa fase ainda, você não sabe isso, então o que é que você vai fazer? Padrãozinho, anote aí. Fulano, no seu caso ele tem uns detalhes que a gente precisa olhar com calma. Isso é verdade. A gente precisa olhar com calma. Então, o ideal aqui é a gente fazer uma consultoria, né? Onde a gente vai fazer um pente fino, uma análise previdenciária, onde a gente vai fazer um pente fino da sua vida. Se a gente entender que você tem direito a uma aposentadoria, né, com o tempo você já sabe ali se a pessoa tem possibilidade ou não, mas você está começando do zero, então baixa a bola aí. A gente vai fazer uma análise aqui. Essa análise, ela consiste em olhar toda a sua vida. É como se eu fosse te aposentar. Eu vou ver o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que você pode fazer para que você possa tomar uma decisão correta. E aí, se você já tiver direito de se aposentar, ok. E aí, nessa hora, você pega e fala, porque você está vendendo um serviço. Você não trabalha de graça. Enquanto você acredita que você trabalha de graça, você trabalha de graça. Eu não trabalho de graça. Então, você vira para o cliente e fala assim, agora, dona Maria, para eu poder fazer essa análise aqui, eu vou gastar horas do meu tempo me dedicando ao seu processo, né? Eu tenho toda essa estrutura aqui do meu escritório, infelizmente aqui o dono do ponto me cobra aluguel, a luz aqui, a empresa de luz cobra luz e tal, então eu tenho que te cobrar um valor nesse momento que eu não posso cobrar só se você tiver direito. Por quê? Olha essa dica aqui, gente. Isso aqui é simples, mas funciona muito, muito, muito. Se você, dona Maria, não tiver direito, fizer a análise toda, não tiver direito, ok, a senhora volta para casa. Mas eu trabalhei para você de graça. Isso é justo?
O cliente ele pensa e fala assim, realmente não é justo. O máximo que vai acontecer é ele falar assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar você agora. Não, isso aí a gente divide em 1000 vezes, a gente divide, a gente faz. É muito simples, gente. Isso aqui funciona sempre, 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 sempre. Esse daqui você só tem duas posições, ou ele fecha ou ele vai embora. Mas ele não fica te enrolando, te cozinhando também. Então, olha, fulano, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer análise, tal. Quanto é que você cobra nessa análise? Aí depende muito da sua OAB, de como tá aí a sua região, o seu nome e tal. Lembra, preço é posicionamento. Se você cobrar barato demais, a pessoa não te valoriza. E se você cobrar caro demais, ela vai correr. Então, assim, uma análise previdenciária, quanto é que dá para cobrar? Dá para você cobrar entre R$ 600 e um salário mínimo tranquilamente, tá? Então, assim, no começo você vai precificar errado, não se preocupa com isso. Com o tempo você vai sentir o que funciona, o que não funciona, você vai sentir que cobrou, poxa, aquele caso, eu cobrei um salário, mas podia ter cobrado dois, porque foi muito difícil. Então, com o tempo você vai pegando. Mas lembra, eu tô falando para você que está começando, para você que ainda está perdido, para você que não sabe dessas coisas ainda, entende? Então, muito cuidado aqui, vai na humildade, começa do começo, para você começar. Por quê? Digamos que você cobre R$ 500, tá? Ó, dona Maria, R$ 500. Senhora já me deu 100 e pode me dar o resto aí em duas de 200. Fica bom assim para você? No fio do bigode, Pix, pode ser transferência, pode ser boleto, né? Tanto faz. Boleto você gera aí no seu aplicativo do banco, tal. Então, o que é que acontece? Ela falou, poxa, dá para pagar. Você já expôs para ela a realidade, já expôs para ela, né, o que é que você precisa, o que é que não precisa. Então, dito isso, a pessoa fecha com você. Se ela tiver direito ao benefício, você já faz ali você já, dona Maria, a gente pode fazer o seguinte também. Às vezes o cliente chega e você sabe que ele tem direito ao benefício. Então, se você já sabe isso, você fala, dona Maria, esse valor que você está me dando aqui, inclusive, vai ficar para dar entrada no requerimento, tá? A gente já não vou cobrar para você para dar entrada se você tiver direito. E aí, se você der entrada no requerimento comigo em até X dias, perdão, em até tantos meses, a gente mantém e não cobra nada adicional. Então, gente, essas estratégias, elas funcionam muito bem.